Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Power BI do canal. Hoje nós vamos aprender a criar a tabela calendário. É uma das mais importantes tabelas em qualquer projeto BI. É uma tabela utilizada para análise temporal dos dados. Antes de iniciarmos a aula, se vocês ainda não estiverem inscritos, juntem-se a nós, sejam bem-vindos. Se inscrevam no canal para serem notificados das próximas aulas. Bom, eu estou no editor do Power Query e já importei uma tabela vendas de um arquivo de vendas que eu coloquei na descrição do vídeo, tá? Então, na descrição do vídeo tem um arquivo chamado vendas e dentro deste arquivo tem uma tabela de vendas. Então, nós importamos essa tabela e nós vamos montar uma tabela calendário a partir das datas de venda dessa tabela. Então, se vocês repararem, ela começa no dia 1º de janeiro de 2016 e termina no dia 31 de dezembro de 2020. Tá? Aqui, coincidentemente, está começando no primeiro dia do ano e terminando no último dia de um ano. Mas, do jeito que nós vamos montar a nossa tabela, independente de qual foi a primeira data da venda ou a última data da venda, nós vamos criar uma tabela a partir da menor data desta tabela, sendo que, se não fosse o primeiro dia do ano, nós vamos criar uma tabela sempre a partir do primeiro dia do ano, independente de quando ocorreu a primeira venda. E a mesma coisa para a última data. Vai ser sempre a última data do ano, o último dia do ano da última data de venda. E essa tabela que a gente vai criar, ela é uma tabela dinâmica. Ou seja, se amanhã aparecer mais vendas, se a venda ocorrer numa data posterior à última data hoje existente, essa tabela que a gente vai criar, ela já vai se adaptar à nova data. E ela pode ser utilizada em qualquer projeto. Eu vou mostrar como é que se cria e depois de criada ela pode ser utilizada em qualquer projeto. Então, o primeiro passo é a gente criar uma consulta nula. Tá? Então, aqui em nova fonte, consulta nula. Tá? Nós vamos inicialmente criar uma data inicial, tá? Que vai ser criada a partir da função date start of year. Date start of year. Então, a data do início de um ano. E como argumento dessa função, ele me pede uma data. E eu vou usar uma outra função chamada list.min, para que ele pegue a menor data dessa nossa tabela. Tá? E o argumento dessa função é o nome da tabela que a gente quer a menor data, que é vendas, e entre colchete vamos digitar o nome da coluna que tem a data, a coluna de data. Tá? E aí fecha o parênteses da função listmin e fecha o parênteses da função date start of year. Quando der o enter, ele vai pegar a menor data, quer dizer, o primeiro dia do ano da menor data, que ocorreu em 1º de janeiro de 2016. Vou chamar essa consulta de data inicial.
Analogamente, nós vamos criar a data final. Então, eu vou copiar esse texto para ser mais fácil, porque ela é bem parecida. Vamos em página inicial, nova fonte, consulta nula, e vamos colar aqui, só que agora, em vez de ser o início do ano, vai ser o final. Então, eu vou substituir a palavra start pela palavra end. E ao invés de ser a menor data, vai ser a maior data. Então, aqui ele vai retornar a data do último dia do ano da maior data, que vai ser 31 de dezembro de 2020. E eu vou renomear essa consulta como data final. Então, o primeiro passo foi a gente descobrir qual é a menor data e qual é a maior data. Agora eu quero fazer uma lista com essas duas datas. Lembrando que se no meu arquivo de vendas, lá no arquivo de Excel, ocorrer uma venda no ano de 2021, automaticamente essa data vai ser alterada para 31 de dezembro de 2021. Ah, mas por que criou a data inicial se eu não vou ter mais venda retroativa? A ideia da gente criar essas duas datas dinâmicas é que elas podem ser usadas em qualquer projeto. Ou seja, se eu amanhã criar um projeto e o meu arquivo de datas, a minha primeira data for do ano de 2018, essa data inicial automaticamente vai ser 1º de janeiro de 2018. E se minha última venda foi 19, automaticamente essa data vai ser 31 de dezembro de 2019. Ou seja, essa tabela que a gente está criando para este projeto pode ser utilizada em qualquer projeto. Tá? Agora, nós vamos criar uma lista que começa com a data inicial e termina na data final. Então, nós vamos criar uma outra consulta nula e vamos usar uma função que cria uma lista de datas, que é a função list.dates. List.dates. O primeiro argumento da função é a data inicial. Está aqui, ó. Start as date. Nós já demos um nome, data inicial. Aqui, ele não pede a data final, ele pede a quantidade de datas. Então, o segundo argumento da função list.dates é uma quantidade de datas. Como é que eu sei quantas datas eu tenho se eu tenho a data inicial e a data final? É uma menos a outra. Só que o Power BI não permite que eu diminua datas. O resultado da subtração de duas datas não é um número. E ele quer que eu coloque aqui um número. Então, eu tenho que usar uma função que chama number.from, ou seja, ele vai pegar o número a partir aí sim, ó, ele quer um valor. Eu vou diminuir a data final menos a data inicial. Então, este é o segundo argumento da função list.dates. Primeiro, qual é a data inicial? Segundo, quantas datas eu quero? E o terceiro argumento é a duração. Só que a duração, para eu utilizar essa duração dentro dessa função, eu também tenho que usar uma outra estrutura, uma outra função chamada hashtag duration. Então, é assim que a gente determina a duração dentro da list.dates. O primeiro argumento é a quantidade de dias, eu vou botar 1. O segundo argumento é a quantidade de hora, 0, minuto e segundo. Tá? Só que se vocês repararem aqui, esqueci de botar o igual aqui na frente. Vamos ver se ele criou a lista direitinho. Aparentemente, ele criou. Acontece que, quando eu diminuo a data final da data inicial, o raciocínio é como se eu estivesse diminuindo dois números. Vamos imaginar uma sequência
de números que vão de 1 a 10. Se eu diminuir o 10 do 1, eu só vou ter 9 números. Então, a quantidade de número não é só a subtração das duas datas. Eu tenho que pegar a data final, diminuir da data inicial e somar 1. Senão, eu vou deixar de estar considerando uma das datas, tá? A data final. Então, agora sim, agora eu garanto que eu tenho a quantidade de datas que eu preciso. Esta função list.dates, ela gera uma lista, só que eu preciso transformar isso em tabela. Então, ao se criar uma lista no Power BI, o próprio Power BI já mostra para a gente ferramentas de lista. E uma das ferramentas é converter a lista em uma tabela. Então, eu vou clicar aqui e transformar a nossa lista em tabela. Só dar um OK aqui. Ele, por padrão, ele coloca um título genérico, column 1, e eu vou chamar aqui de data. Tá? Ele não alterou o tipo de dado, reparem, ele manteve aqui esse tipo 1, 2, 3, que isso aqui é um formato geral, ou praticamente sem formato. Então, eu vou clicar aqui e transformar esta minha coluna em data. Então, nós já temos a nossa tabela de datas criada. Só que, ao longo dos nossos relatórios, eu vou precisar fazer relatórios não só por dia, mas também por mês, por dia da semana, por trimestre. Então, a partir dessa data, eu vou criar outras colunas a partir dessa data. Então, só é possível criar essas outras colunas se essa coluna for data. Tá? Então, a gente vai adicionar coluna, adicionar coluna, e aqui tem uma opção de data. Quando eu clico aqui, ele me dá diversas opções de criação de coluna. Eu vou inicialmente criar a coluna de ano, vou clicar novamente nela e colocar o nome do mês, vou clicar, a princípio, vamos botar por mês e por ano. Só que, como eu escolhi o nome do mês, vamos botar dia da semana também. Então, é a função dia da semana. Nome do dia. Muito bem. Acontece que se eu fizer um relatório e utilizar o campo mês, o Power BI ele não sabe que janeiro vem antes de fevereiro. Essa coluna é uma coluna de mês, tá? de texto, perdão. Aqui, ABC significa texto. Para o Power BI, ele vai ordenar essa coluna em ordem alfabética. Então, ele vai colocar o abril, depois o agosto, depois o dezembro, vai em ordem alfabética. Para que o Power BI consiga entender que o abril vem antes o janeiro vem antes do abril, eu preciso criar uma coluna numérica para classificar essa coluna pelo número. E existe uma coluna numérica, que é a coluna mês. Aí sim, quando eu pedir para classificar essa coluna por essa, aí o Power BI vai classificar em ordem de acordo com o número. A mesma coisa eu vou fazer com o nome do dia. Então, eu vou a partir da coluna de data, vou acrescentar a coluna do dia da semana. Ele vai identificar os dias da semana, números de 0 até 6. Tá? 0 é domingo, 1 é segunda, 2 é terça, até sábado 6. Agora, criada a nossa tabela calendário, eu posso gerar os nossos relatórios a partir dessa tabela calendário. Vou fechar e aplicar. Vou fechar e aplicar.
Se a gente agora vier aqui, ó, e pegar uma tabela e colocar o campo ano, olha o que vai acontecer. Coloquei o campo... Não é o campo ano, desculpa. Campo mês. Ó, nome do mês. Olha o que aconteceu. Ficou em ordem alfabética. A mesma coisa se eu criar uma outra tabela com o nome do dia. Os dias também vão ficar em ordem alfabética. A gente criou aquela coluna, agora a gente precisa classificar essa coluna pela coluna numérica que a gente criou. A mesma coisa é essa. A gente vem aqui na guia dados, seleciona a coluna que a gente quer classificar, aparece uma guia ferramentas de coluna com a opção de classificar a coluna. Por padrão, toda a coluna é classificada por ela mesma. Só que aí eu vou pedir para classificar pelo mês, que é a coluna numérica. Aqui não aconteceu nada, mas lá no relatório vocês vão ver o que vai acontecer. A mesma coisa, vou classificar a coluna nome do dia pela coluna dia da semana. Feito isso, reparem que agora as nossas, tanto o nome do mês quanto o nome do dia, estão em ordem, né, de acordo com os números dos meses. Tá? Então, gente, era essa a dica que eu queria dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de dar um like ou um dislike. E lembrando que toda quinta-feira nós temos uma nova aula no canal. E a próxima aula nós vamos criar essa mesma tabela, só que ao invés de dentro do Power Query, nós vamos criar a partir da guia dados, utilizando funções DAX. Tá? Nos encontramos na próxima aula. Até lá.